Sem demora, vamos abrir as Sagradas Escrituras. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me impedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos, aleluia, o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo contigo. Amém? Bem, esta palavra é uma palavra muito conhecida, a palavra que já foi pregada uma outra vez, em outro momento, não só por mim, mas por outros profetas, por outros atalaias. Mas acredito que, mais uma vez, o Senhor, Ele irá falar ao nosso coração. Até ontem eu estava me questionando e me perguntando: Senhor, já é hoje sábado, e
a palavra ainda não me foi dada, não me foi revelada, não me foi iluminada, na verdade. E ontem o Senhor me falou, é esta palavra que tu tem que dar. Aleluia. A questão toda se dá, como diz as Escrituras, em um fato histórico em que Jesus resolve ir para a Galileia, mas as Sagradas Escrituras diz que seria necessário passar por Samaria. A Bíblia nos relata que ao meio-dia Jesus está em um lugarejo lá em Samaria, chamado Sicar, e este lugarejo, ou esta vila, o vilarejo, pode-se dizer assim, foi justamente o lugar em que Jacó habitou com seus filhos e fez um poço para que também seu filho José tomasse posse desta herança, não só da terra, mas também de tudo que havia nela. Então Jesus, ao meio-dia, desce para este lugar e resolve pedir água para beber. E quando ele se encontra com aquela mulher que habitava em Samaria, a mulher olha para ele e pergunta, questiona, indaga, como pode isso? Sendo tu judeu e eu samaritana, tu me pede de beber? Se fosse Jesus passando aqui pelo Ceará, tivesse alguém no poço, alguém perguntasse, oxe Maria, tu não é daquele lugar lá e vem me pedir água para beber? Não tem juízo não, tu. Sabemos nós, né, os que já há muito tempo estão na fé, que esta rixa vem de muito longe, de muito distante. Já para os novos convertidos é necessário eu trazer uma luz para entender o porquê desta rixa, desta desavença entre judeus e samaritanos. O último rei, né, pode-se dizer assim, foi Salomão, e após Salomão houve a divisão dos reinos do norte e do sul, onde o reino do norte, 10 tribos se juntaram e foram habitar lá por Samaria, e as 2 tribos que sobraram, resolveram ficar, representam a tribo do sul. O reino do norte, quem começou a reinar sobre o reino do norte foi Jeroboão, e o reino do sul, Roboão, né, que tomou posse das 2 tribos. E a rixa toda, além disso, é que após a separação, o povo que se desmembrou das 2 tribos que estavam no reino do sul, elas foram habitar em lugares que habitavam homens e mulheres que não faziam parte do povo de Deus. E começaram a se unir, começaram a se juntar. Primeiramente, este povo deixou de ser um povo único. O povo começou a tornar-se mestiço. Houve, a partir dali, uma mistura de raças, né? Deus ordenou pela lei que o povo de Deus não poderia, de maneira alguma, casar-se com povos de outras nações. Nem mulher, nem muito menos homem. Mas assim aconteceu. E a partir daí, nesta junção de raças, também começou a juntar-se as religiões
ou começou a proliferar a idolatria. O povo da tribo do sul começou a ver o povo da tribo do norte como povo mestiço e como um povo não verdadeiro da parte de Deus. A partir daí, eu quero falar para vocês que o povo da tribo do sul tratava o povo dessas tribos, ou deste reino do norte, como um povo não verdadeiro, porque a partir daí, o povo de Israel, ele adoravam a Deus verdadeiramente, e já os outros, eles adoravam a outros deuses, porque após juntar-se, não só com mulheres e homens de outras nações, começaram também a se infundir a outra forma de adoração. Então este povo perdeu a referência espiritual ou a referência da adoração. Aí onde é que começou toda a situação. Então, para você entender que por esta situação é que samaritanos e judeus não se bicavam, não se olhavam. É tanto que ao meio-dia uma mulher da Samaria teve que ir buscar água, porque quem ia buscar água ao meio-dia? Dificilmente. É sabedor de todos nós que quem vai buscar água vai buscar logo de manhã cedo, né? Para não pegar o solzão. Eu me lembro quando eu era menorzinho, né? Quando eu era criança, vamos dizer assim. Não ria não sorria não, que o negócio é sério. Então, eu ia buscar água no galão, que chamava. Eu descia aqui a ladeira e ia buscar lá embaixo, mas eu ia bem cedinho, para o sol não me molestar, nem muito menos eu ficar mais cansado. Assim também, muitos deles iam buscar água primeiro que os outros. Já a mulher de Samaria resolveu, ao meio-dia, ir buscar água. Mas só que ela jamais imaginava encontrar um judeu, e muito menos Jesus. Você, alguma vez, já querendo encontrar o Deus verdadeiro, o encontrou não sabendo quem era verdadeiramente Jesus? Aleluia! E assim ele te encontrou? Quanto mais esta mulher, que não conhecia e foi por Jesus encontrada, na verdade. Como pode isso? Tu sendo judeu, eu samaritana, tu vem me pedir água. Jesus, ele começa um diálogo com esta mulher, e neste diálogo, vamos dizer assim, que há níveis de conhecimento, até porque ela não o conhecia. Era um judeu pedindo água. Era insolência demais por parte de Jesus dizer à samaritana: me dá um copo com água aí, né? Se fosse o Antônio Carlos pedindo, me dá um copinho d'água, né? Nem copo com água, copinho d'água, né? Como o cearense diz. Aí Jesus: dai-me de beber. Aí a mulher indaga: como pode isso? Aí a mulher diz assim: olha, aleluia. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? O interessante é que esta rixa leva a mulher a dizer assim: olha, tu não tem como tirar, eu tenho aqui o balde para tirar, mas tu não tem, e aí tu vai tirar esta água como? E Jesus leva esta mulher a aprofundar-se no conhecimento de quem era ele que estava conversando com ela.
Olha, mulher, se tu conhecesse o dom de Deus. Jesus está dizendo, olha, tu não conheces o dom de Deus. Tu não tem conhecimento de Deus. Tu não tem conhecimento das profundezas de Deus. Tu não tem conhecimento das coisas profundas de Deus. Porque o que eu estou te falando, tu não está entendendo. Como é que tu vai tirar? Tu não tem um balde, eu tenho. Mas Jesus diz, olha, se tu conhecesse quem está te pedindo, tu lhe pediria água, tu lhe pediria de beber. Oxe, como pode isso? E aquela mulher ficou encasquetada com a situação. O interessante de tudo isso é que Jesus vai se aprofundando e leva ela a se aprofundar no conhecimento de Deus. Interessante que ontem eu estava aqui pensando e Deus foi me revelando com seu Espírito a profundeza daquilo que necessitamos de ter da parte de Deus. Porque muitas vezes o nosso conhecimento de Deus está restrito somente a isso. Aí ela diz assim, olha, tu é maior do que Jacó, nosso pai? O conhecimento dela de Deus ou de Jesus, ela coloca Jesus em pé de igualdade com o patriarca Jacó. És tu o maior? Na verdade, ela está dizendo, tu é um pouquinho maior do que Jacó, nosso pai, que cavou este poço, que deu para o seu gado, que deu para o seu rebanho, que deu para os seus filhos, e tu vem dizer que tu tem águas profundas, mais profunda do que esta água aqui? Aleluia. Muito mais. É como Jesus estivesse dizendo assim, ó, muito mais. Esta águazinha aí, esta água que tu toma, ou que os homens tomam, ele torna até sede. Mas a água que eu lhe der, jamais, de maneira alguma, de forma alguma, o homem tornará a ter sede. Jesus, ele quer levar esta mulher a um nível tal que, primeiramente, ela está entendendo das coisas físicas e no que é físico, Jesus está levando ela ao espiritual. Assim, Deus também está querendo nos levar. Aleluia. Querendo nos tirar da superfície ou do superficial e nos aprofundar na água, nos aprofundar no manancial de água viva. É tanto que se eu tivesse, na verdade eu tenho como colocar um tema para esta pregação, eu coloco o tema como fonte de águas vivas. Porque é isto que Deus, é isso que Jesus vem nos dar. Fonte de águas vivas. Mas não para por aí, porque ela, ao perceber que Jesus fala de águas profundas, Jesus também pede para ela trazer evidências de coisas físicas para ele falar de coisas espirituais. Olha, vai e traz teu marido.
Porque até então, ela achava que Jesus era apenas um pregador comum. E Jesus, ele vai se aprofundar e aprofunda o relacionamento que ele está tendo com aquela mulher naquele momento. É isso que Deus quer que nós venhamos nos aprofundar. Porque nós só vamos nos aprofundar quando nós tentarmos realmente conhecer qual a vontade de Deus para nossas vidas. Jesus traz um questionamento e ela fala do que está acontecendo. Olha, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, olha, está falando uma verdade. Tu não tens marido, tu teve 5. E o que está contigo não é teu. Aí ela fica pasma. Como pode? Veja o que és profeta. O interessante, nós só vamos acreditar naquilo que Deus está falando quando Deus revela coisas profundas. Porque enquanto o profeta está falando aqui e não revela coisa profunda, aí você diz assim, não, é coisa aí do pregador, não é coisa aí do evangelista, é coisa do pastor. Mas quando Deus fala de algo que ele só é conhecedor, aí a pessoa, não acredito, é de Deus. Verdadeiramente este homem é de Deus. Veja o que és um profeta, porque ninguém falaria dessa forma se não viesse da parte de Deus, se não tivesse conhecimento das coisas de Deus. E ela faz uma pergunta, e nesta pergunta Jesus vai aprofundando mais ainda. Aleluia. A pergunta que ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que vinha a hora, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Pronto, aí a mulher se perturba, vixe, como é que é isso? Primeiramente, o homem chega e me pede um copo com água, um pouquinho d'água. Só que ele me apresenta uma fonte de água muito melhor da que eu teria para oferecer para ele. Eu pergunto de coisas que já é sabido. E ele fala que ele está muito além do conhecimento, muito além daquilo que eu sei, porque ele fala que, por intermédio disso, ele é maior do que Jacó. E o conhecimento dele é tão profundo que ele sabia e sabe daquilo que aconteceu na minha vida. E agora ele diz que a forma de adorar, ou o lugar de adoração será outro. Como é que é isso? Deus, em Cristo Jesus, Ele vem nos dar uma outra possibilidade. Eu estava hoje na oração, eu não sei se o diácono Edson estava na oração, estava não, né? Mas Deus, através do pastor Josimar, trouxe algo tão profundo, que eu disse, meu Deus, que negócio maravilhoso. Ao findar da tarde, Adão, ele conversava com Deus. Adão tinha intimidade com Deus. Mas quando a serpente enganou Eva, e enganou também Adão, eles pecaram
e ao pecar perderam a intimidade com Deus, com o Criador. Quando pecamos, nós perdemos a intimidade, nós perdemos um vínculo. Quando o pecado adentra as nossas vidas, nós perdemos a possibilidade de ver e de sentir o Criador em nossas vidas. Jesus estava dizendo assim: olha, o que acontecia no passado não acontecerá mais, porque aquele vínculo que Adão tinha comigo e perdeu, e tinha que ser restaurada, eu venho restaurar este momento, para que toda tarde o meu servo e minha serva tenha a possibilidade de falar comigo diretamente. Aí olha só, que Deus está falando de maravilhoso. Aquilo que perdemos por causa do pecado, Jesus veio fazer com que fosse restaurada. O interessante é que a Bíblia, as Sagradas Escrituras diz que Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era o reconciliador. Na maioria das vezes, quando nós brigamos com alguém, aí a gente se toca: ixi, rapaz, eu briguei com o irmão Jonas. Poxa, mas ele não deveria ter feito isso. Mas fez. E muitas vezes, nós, no nosso orgulho, não queremos nos chegar ao nosso irmão e pedir perdão, mesmo sendo ele o que errou, ou se reconciliar com o irmão, na verdade. Mas Jesus, ele nos ensinou que mesmo nós estando errado, estando em pecado, ele se reconciliou, na verdade, reconciliou nós com ele. Ele é quem nos procurou, ao invés de nós procurarmos, porque aqui ninguém tem condição de se reconciliar com Deus sem que antes Jesus chegue primeiro e diga: ei, eu estou aqui. A prova é de que várias vezes os irmãos chegavam e pregavam a palavra para mim, e eu sempre dizia: não, eu vou. Mas no meu coração dizia: vou não. Quero não. Eu já tenho a minha religião. Eu já tenho o meu Deus. Eu já tenho o meu Senhor. Eu estava dizendo para Jesus: Jesus, eu não quero não me reconciliar contigo. Eu estava dizendo, mas Jesus insistia, assim como ele estava insistindo com esta mulher. Porque o interessante é que Jesus tem um particular com esta mulher. Ao invés de estar ele junto com os discípulos, ele permitiu e disse aos discípulos que fossem comprar alimento, porque na verdade Jesus tinha um particular com esta mulher, e neste particular não teria a possibilidade de ninguém estar apontando o próprio Senhor, por ele ser santo, e sendo santo não poderia ele estar em comunhão com uma pessoa que não era santa. Porque muitas vezes quando Jesus se assentava com alguém, os fariseus diziam: olha, este não é homem de Deus, porque ele se assenta com pecadores. E muitas vezes nós parecemos com fariseus ou alguns dos discípulos. Porque se nós chegarmos e nos assentarmos para conversar
com alguém que está à margem, ou com uma mulher que está à beira do caminho, vendendo o seu amor, pode se dizer assim, a primeira pessoa que nos vê, a primeira reação dela, olha, está conversando ali, olha, com alguém que não é de Deus, está querendo aprontar, está querendo pecar, está em pecado. Nós somos assim. Nós somos o primeiro a criticar os nossos irmãos. Olha, está lá no meio de escarnecedores. Se o irmão parar para conversar com um bêbado ou com um drogado, às vezes a pessoa, olha, está vendo aí, ó, esse irmão aí está errando. É para ele estar aí no meio, não. Mas como essas pessoas poderão ser libertas se eles não ouvirem a palavra de Deus? A mulher de Samaria só foi liberta porque o próprio Deus encarnado teve um particular com esta mulher. E nós, quando nos vamos nos permitir a ter um particular com Deus, mesmo estando com sede, mesmo estando necessitado de água, porque aquela mulher foi buscar água, talvez num cântaro, ou dois, a Bíblia não fala, mas foi buscar água, não se sabe para beber, ou para lavar roupa, para lavar louça. Mas quando alguém procura água, quando alguém busca água, ela encontra. Quando alguém vai procurar água para beber, estando com sede, ela encontra o dono das fluentes de águas, o dono da manancial, o próprio Deus. Ele tem água para nos dar a beber. Ele tem a água para nos dar de beber. A pergunta é: o quanto você está disposto a cavar, a adentrar os poços, os rios, para beber esta água? Porque, primeiramente, Jesus diz que Ele veio para inaugurar, segundo a sua palavra, uma nova forma de adoração. Porque já chegou a hora, ele disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito, adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Porque assim importa que os verdadeiros adoradores o adoram. E a consciência desta mulher estava presa somente a um lugar feito por mãos humanas. Eu estava me questionando esses dias, estava dizendo assim a mim mesmo: Senhor, eu não estou sentindo o que os irmãos estão sentindo. Eu quero sentir mais, eu quero mais de Ti. E Deus falou algo profundo comigo. Sabe por que eu não estava sentindo mais a presença de Deus aqui no templo? Porque eu não estava mais buscando em minha casa com intensidade. Estava buscando esporadicamente. E como eu quero sentir a Deus aqui, se eu não busco sentir Deus lá em casa? A minha casa também é uma pequena extensão de adoração. Eu não posso terceirizar de maneira alguma a adoração. Não, só vou adorar no templo. Adora em casa. Adora no trabalho. Adora onde você estiver, porque Jesus disse: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Onde nós estivermos, nós temos possibilidade de beber desta água que Jesus tem para nos dar.
E eu acredito que não é só eu. Quando Deus fala, Ele fala não só para um, mas fala para muitos também. Porque, assim como eu, acredito que muitos trabalham. E não estou querendo colocar, de maneira alguma, a culpa no meu trabalho, não. A culpa de eu não sentir Deus mais como eu deveria sentir. E eu estava até me perguntando, Deus, o porquê eu não estou sentindo a Ti como eu estava sentindo naquele período em que eu cheguei de Tejuçuoca. O Espírito de Deus se revelava de uma tal forma que Ele revelava coisas profundas de pessoas que eu não conhecia. Assim, Jesus estava também revelando coisas profundas de pessoas que Ele não conhecia, mas Deus o conhecia. Você está disposto, você está disposta a buscar a presença de Deus? Você está disposta a cavar mais? O que a irmã Ingrid falou foi algo muito interessante. Nós somos idólatras. Quando colocamos em ênfase ou damos a maior importância a qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Porque é algo tão pequeno, tem se tornado tão grande em nossas vidas. As redes sociais têm tomado o nosso tempo. Os jogos têm tomado o tempo da humanidade. As coisas têm tomado o tempo dos homens. As Sagradas Escrituras diz que há um tempo para tudo. Para tudo há um tempo debaixo dos céus. Há um tempo determinado por Deus. E porque nós não conseguimos e nem almejamos dar o tempo maior para Deus. Fica aí um desafio para mim e para vocês. A partir de hoje, nós colocarmos Deus no altar que é dele. Porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E nós temos tirado Deus e temos colocado a outros Baalins, os YouTubes, os Facebook, velho, né? Quem ainda vê Facebook, né? Os estragando, né? É nem Instagram. Os estragando, porque estraga. Quando a gente usa as redes sociais de maneira correta, beleza. Mas eu tenho observado que quando às vezes eu vou ver um vídeo, eu não só vejo um vídeo. Vejo 1, 2, 3, quando desce fé, deu mais de 1 hora. E eu tenho visto o quanto eu tenho me massacrado. Porque eu tenho tirado Deus da minha vida nesse sentido. E quando eu tento cavar os poços que eu entulho, fica mais difícil. Então não deixe entulhar os poços. De maneira alguma. Porque quando nós entulhamos os poços para nós tirar primeiro aquela sujeira ou os entulhos e tudo que foi colocado naquele poço que foi cavado, é um outro retrabalho. Aí vamos ter que cavar para que a água límpida venha mais uma vez fazer parte da nossa vida. Venha mais uma vez nos hidratar.
Porque nós temos ficado desidratados por falta d'água, por falta do Espírito Santo de Deus. O quanto tem se tornado difícil nesses últimos dias. Parece que quanto mais nós tentamos chegar, mais o inimigo, ele coloca aquilo que a nossa natureza humana acha fácil, acha legal, acha prazeroso. Entre aspas, né? Mas não há maior prazer do que estar na presença de Deus. Não há prazer maior do que sentir a presença de Deus. Não há algo melhor do que estar cheio da presença de Deus. Fonte de água viva, mata a nossa sede. É este o clamor desta noite. A fonte de água viva é o Espírito Santo de Deus. E nós temos deixado de lado tudo que faz parte da obra de Deus, em certo sentido, para fazer assim a nossa vontade, para fazer o nosso querer. Porque quando a gente para em nossa casa e diz assim, rapaz, agora eu vou dar uma relaxada, e neste relaxar, a gente relaxa. E relaxa tanto a ponto de dormir, a ponto de deixar de lado aquilo que Deus tem sonhado para nós. Os sonhos de Deus é melhores. A palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós temos sonhado para nós. Porque sonhar verdadeiramente é sonhar os sonhos de Deus. É viver a vida de Deus para nós. É viver aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Aleluia. E o que Deus tem te chamado para fazer? Deus tem te chamado para ser pregador? Se Deus tem te chamado para ser pregador, analisa mais as Escrituras, busca mais da parte de Deus. Se Deus tem te chamado para ser um levita, estuda mais o teu instrumento. Busca mais da parte de Deus para que Ele venha te dar aquele talento que está nas mãos de Deus, aquele dom que só Deus pode te dar. De que forma tu quer adorar a Deus? Porque quando falamos em adorar, a nossa convicção, a nossa forma de adoração, ela é muito restrita. Eu já trouxe este texto aqui de uma forma, em um outro momento, e especifiquei bem, os tipos de adoração. Sabemos nós que quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós fazemos a obra do Senhor, nós estamos adorando a Deus. Esta também é uma forma de adoração. Porque achamos nós que adorar é somente levantar as mãos e dizer glória a Deus e aleluia. Não. Vai muito além. A adoração vai muito além. Adorar é servir a Deus verdadeiramente. E como nós queremos servir a Deus? De qualquer forma. Servir a Deus sem água, com pouca água. Nós devemos rever os nossos conceitos de adoração. Eu preciso rever os meus conceitos de adoração. Porque quando eu estudo, analiso as Escrituras
para vir pregar, não só para vir pregar, mas para entender mais a vontade de Deus, porque está escrito que a vontade de Deus é que todos cheguem também ao pleno conhecimento da verdade. E como eu chegarei ao pleno conhecimento da verdade se eu não conheço a verdade que está escrita e nem muito menos procuro me aprofundar na verdade de Deus para a minha vida? Aí toda vez que eu trouxer água, vou trazer água neste pequeno jarro, que não dá para todo mundo. Que dá a vez de, para mim, tomar um pouquinho, o Jonas tomar um pouco, o obreiro Tiago tome um pouco, a irmã Mônica tome um pouco, a irmã Vânia tome mais um pouco, mas bem pouquinho. E que daqui a alguns minutos a língua dela vai estar seca de novo, querendo água. Mas o que Deus está querendo nos dizer é que nós podemos nos aprofundar mais, viu, irmã Bia? Nos aprofundar mais. Nos aprofundar mais. Quando eu observo pelas Escrituras alguns homens que tinham intimidade com Deus, eu fico assim, meu Deus, parece impossível, mas é possível. O assunto aqui, muitas vezes eu não saio da minha zona de conforto. Não querer sacrificar o meu eu para fazer a vontade de Deus. Porque acordar 4 horas da manhã para orar não parece prazeroso. Parece terrível. Mas eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso mudar a minha forma de buscar a Deus. Porque buscar a Deus no momento em que eu quero, aí é fácil. Eu quero buscar a Deus só neste momento. Naquele momento eu não buscarei mais a Deus. Mas nós devemos estar disposto a ter um encontro com Deus a qualquer momento. Em qualquer momento. Porque quando eu falei lá da situação que eu estava lá em quando eu vim de Tejuçuoca, eu estava tão sensível, que Deus falava comigo, e mesmo Deus falando comigo, eu ainda ficava, não, é coisa minha, é coisa humana. Nós somos incrédulos. Nós queremos mais de Deus, buscamos a Deus, e quando Deus se revela para nós, nós dizemos, não é de Deus não, é coisa minha. Porque quem conhece as coisas de Deus a não ser o próprio Deus? Quem conhece as coisas dos homens a não ser o próprio homem? E só Deus revela coisas profundas que Ele conhece. E quando o Senhor me revelou algo de sua parte, né? Eu estava trabalhando e Deus me revelou o que estava passando na vida de uma mulher. Ela estava distante de Deus e Deus permitiu que a enfermidade apanhasse ela, para que ela viesse entender que Deus tem algo maior para ela. Eita Deus, é tremendo. Aquela mulher, ela começou a ter problemas de pressão. Eu não sei o porquê. Quando ela deixou Deus, coisas físicas começaram a vir sobre ela. Doenças físicas. E Deus me revelou que ela tinha algo mais. E quando eu pedi a ela para orar por ela, e comecei a orar, e quando Deus me disse assim, olha, quando tu for orar, tu pede a Deus que se revele a ti. Aí ela disse assim, eu estou afastada. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito
que Deus estava me usando e eu sem acreditar naquele momento. Era algo profundo, porque ninguém revela as coisas de Deus a não ser o próprio Deus. E quando ela disse que era afastada, eu falei para ela buscar ou se reconciliar com Deus, né? Na verdade. Nós devemos estar apostos para ser usado por Deus. Aí hoje eu fico dizendo, Senhor, por que tu não usa mais como tu me usou lá em Tejoçoca? É porque eu não estava buscando mais. É porque eu não estava me aprofundando nas águas. As águas que estão sobre mim parece que estão nos dedos, não é nem nos tornozelos, nos dedos. Meu Deus, como está raso. Estou sentindo nem aquele arrepio, Diácono Felipe. Mas orei ao Senhor para que eu seja restaurado. Eu tenho certeza que você também vai orar ao Senhor para que tu seja restaurado. Porque às vezes a gente se acomoda, a gente diz assim, está dominado, está beleza. E a gente relaxa. Quando a gente relaxa, aí tudo passa rapidinho. Passa de uma tal forma que a gente vê assim, pai, eu não fiz nada. Eu não fiz nada para manter o nível da água. E o nível da água baixou. Sabe por quê o nível da água baixa? Porque quando nós dissemos assim, Senhor, nos usa, Senhor, queima em mim. E quando a água queima, ela se dissolve. É preciso colocar mais água. É preciso buscar mais. É preciso buscar mais. É preciso estar se enchendo direto. É preciso estar transbordando verdadeiramente. Para que ao transbordar, mesmo que venha o fogo, também essa água transborde. Que o Espírito de Deus venha transbordar em nós, todos os dias, a todos os momentos. Que nós não venhamos achar de maneira alguma, hoje, beleza, eu não vou orar não, eu oro amanhã. Faça isso não. Faça isso não, que é terrível. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí você diminui a intensidade da oração. Não, eu vou orar aqui só um pouquinho. A oração do religioso. Desce fé, você vai dormir, nem ora, acorda, nem ora. É terrível. Mas evangelista, você faz isso, meu irmão? Qual ser humano que não acontece isso? Eu não estou aqui falando de mentiras para poder falar da verdade, não. Eu falo da verdade e da verdade mesmo. Porque se eu não procurar buscar ao Senhor, jamais o Senhor vai me usar com profundidade. Sempre vai ser aquele copinho d'água, aquele copinho com água. Mas é necessário buscarmos mais da parte do Senhor. E nós só vamos sentir verdadeiramente com profundidade se nós nos dispor de manhã, de tarde e de noite. Não é a quantidade de tempo, mas é o desejo que tu tens, o desejo que nós temos. Porque se nós começamos aqui a orar, pai, eu vou orar, não quero nem saber o quanto tempo aqui, eu quero orar, quero buscar. Tem momento que a gente vai orar que parece que o Espírito Santo não está conosco, parece que Deus está a bilhões e bilhões de quilômetros de nós. Mas Ele está bem pertinho. Eu vi algo na internet esses dias que eu achei interessante. Um leito de um rio, ele estava impedido a sua passagem por lixos
muito lixo, muito lixo, muito lixo, muito lixo. Aí pessoas começaram a limpar aquele... Quando esse ferro, o leito do rio começou a passar de novo. A pergunta é, qual tipo de lixo tem impedido a passagem do rio da água viva em nossas vidas? O que tem entulhado os nossos poços para que essa água viesse passar e purificar? Porque precisamos de tirar os entulhos, os lixos, os sacos plásticos, tudo que está impedindo o rio passar. Para você entender o que eu estou falando, quem já passou ali no corrente? Várias vezes, né? Várias vezes. Se a quantidade de lixo ali for maior que a quantidade de água, o lixo vai impedir a passagem de águas. Temos que limpar a nossa vida, temos que limpar a nossa alma, temos não só que buscar, mas temos que ter a nossa consciência o porquê buscar e para que buscar, para que venhamos nos manter de pé. Nos manter de pé. Porque só procura água quem está com sede. E se nós não estamos com sede, é porque algo está impedindo que esta sede venha à nossa vida. Água para beber. Sede de Deus é o que necessitamos. Sede da presença de Deus é o que necessitamos. Eu quero concluir esta pregação dizendo o seguinte: que Deus, Ele não está restrito a lugares físicos. Ele não está restrito a horários, não. Deus só pode estar comigo ali naquele momento, não. A qualquer momento. Deus pode estar. Basta nós clamarmos. Eu desejo ter mais intimidade com Deus, porque eu sei que não só o templo, eu sei que não só a minha casa, mas eu sei também que até andando na minha moto, por um momento, eu posso estar na presença do Senhor. Basta eu querer. E o que tem tomado o nosso tempo, o que tem tomado a nossa mente? A questão é isso. Tem coisas que tomam a nossa mente. E nós temos tanto tempo, mas não destinamos este tempo para aquele que merece o nosso tempo. Porque Ele deu tempo demais para nós. 24 horas. E dessas 24 horas não conseguimos ficar 1 hora em oração. Parece a questão lá do Pedro, João e Tiago, quando Jesus chamou eles para orar. Aquele momento foi tão forte, tão cheio de batalhas, que eles foram tomados por sono. As nossas batalhas são assim, tomadas por sono. A gente passa 1 hora na internet e quando a gente vai analisar as escrituras, em menos de 1 minuto parece que a letra começa a dançar nos nossos olhos e o sono começa a vir, o cansaço e vem tudo aquilo. Mas eu repreendo no nome de Jesus essa frieza espiritual
Que esses demônios batam em retirada. Esse espírito das redes sociais que nos engodam, que tomam o nosso tempo, que ao invés de nós adorarmos a Deus, nós adoramos a outros deuses. E queremos que Deus faça um milagre, sem que nós venhamos ter em nossa mente de quem faz o verdadeiro milagre é Jesus.